Boa noite. É um privilégio poder estar aqui com vocês, poder abrir a palavra de Deus com vocês. Eu gostaria nesse momento iniciar com uma oração, então eu convido você a fechar os seus olhos, elevar o teu pensamento a Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos em tua casa, onde viemos para te adorar. Obrigado por tua bondade, por teu cuidado, pelo alimento, pelo sustento que o Senhor nos dá dia após dia. E obrigado porque o teu Santo Espírito nos trouxe hoje aqui à tua igreja. Obrigado por estarmos juntos e podermos abrir a Bíblia Sagrada. Fica conosco e fala ao nosso coração e nos abençoa nesta noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus no capítulo 24. Mateus 24. Deixa a sua Bíblia preparada aí. Tá bom? Muito bem. Aqueles que seguem as redes sociais da igreja, né? Acompanham as mensagens pela internet. Uma boa noite também para estes. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão ouvindo a palavra pela internet, né? E que Deus cuide também, abençoe cada um daqueles que estão aqui nesse momento. Eu gostaria de falar com vocês algo muito especial nessa noite. Imagine que você está num barco e que você conduz esse barco numa noite escura. E que você é um marinheiro experiente, tá? Tem as habilidades de poder navegar, enfrentando os perigos, os desafios e conseguir levar essa embarcação para o seu destino. E que nas suas mãos você tenha um mapa e tem uma bússola e é a única coisa que serve para te guiar, porque a noite é tão escura que tu não consegue ver as estrelas, ver nada. Não consegue ver um farol, não consegue ver nada ao seu redor. Mas que alguém do barco diga para você: você não precisa de bússola ou de mapa. Você é experiente. Confie na sua intuição. Confie na sua experiência, na sua capacidade. Parece um absurdo, não parece? Mas é justamente isso que Satanás tenta fazer conosco dia após dia. Ele não apenas deseja que nos afastemos de Deus ou da igreja, ele deseja que nos afastemos desse livro aqui. Ele deseja que nos afastemos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Porque uma igreja sem Bíblia logo se torna uma igreja baseada em opiniões. E um cristão sem Bíblia, ele é um cristão guiado não pela palavra, mas por sentimentos. E não dá para confiar 100% nos nossos sentimentos, né? O livro de Jeremias 17, verso 9, diz que o coração do homem é enganoso mais do que qualquer outra coisa. Portanto, não dá para confiar no nosso próprio coração, mas podemos confiar na palavra de Deus, que diz em Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? O profeta e apóstolo João, em seu livro, no capítulo 17, verso 17, ele também diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele escreve aquilo que Jesus disse, que a palavra de Deus é a verdade. Vivemos naquilo que chamamos de tempo do fim. E justamente no final desse conflito, a batalha será entre a voz de Deus e a voz do mundo ou da razão. A voz do homem, a voz da razão.
e por trás está a voz de Satanás, né? O grande conflito será uma guerra pela verdade. E a palavra de Deus nos diz em Mateus 24, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4 e 5, Jesus falando sobre a sua volta, ele diz que não haveria apenas perseguição. Muitos ficam preocupados com a perseguição ou com o medo da perseguição, mas Jesus falou que haveria algo terrível chamado engano. Verso 4 e 5 diz: E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha o verso 11, o que diz: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e milagres para enganar, se possível, os próprios eleitos. Verso 25, eis que tenho dito isto a vocês. Jesus deixou claro e falou várias vezes para nós que haveria engano, haveria engano, haveria engano. Ele fala muito mais sobre engano do que sobre guerras, do que sobre terremotos, do que sobre perseguição. Vários textos bíblicos falam sobre o engano. Satanás usou a perseguição durante muito tempo. Perseguiu a igreja, mas ele experimentou que enquanto perseguia a igreja se fortalecia e crescia. E quanto mais ele matava pessoas, mais pessoas entregavam o coração a Jesus. Então ele disse, o plano melhor não é a perseguição, é o engano. É entrar dentro da igreja e ir trabalhando em seu interior. E assim ele conseguiria destruir a igreja. Pelo menos tentaria fazer isso. Tentaria destruir a igreja. Sabemos que ele não conseguirá. E que a igreja de Deus será levada para o céu em nome de Jesus. Amém? Mas não foi assim que ele fez no Éden. Ele chegou, aproveitou-se ali de Eva e atentou contra a palavra de Deus. Não é assim que Deus disse? Foi o que Satanás disse ali. E lá em 2 Coríntios 11, verso 3, Paulo relembra o episódio que ocorreu no Éden, falando sobre o engano, como Satanás conseguiu enganar Eva. Deus dá uma ordem e ele vem e distorce essa ordem. Eva tenta argumentar com ele e acaba por dar ouvidos àquilo que ele tinha a dizer, né? A sugestão dele, que era melhor comer do fruto, porque Deus estava escondendo algo dela. E aquele fruto traria algo para a vida dela que Deus não permitiria que ela tivesse. Ela seria igual a Deus se ela comesse. Foi a proposta de Satanás. E era um engano. E ela foi enganada, né? Está lá em Gênesis 3, verso 1. E ela foi enganada. O primeiro ataque de Satanás foi contra a palavra de Deus. Foi contra a ordem de Deus. A palavra empenhada de Deus ali. E nada mudou de lá para cá. Satanás continua batalhando contra a palavra de Deus. E nós temos hoje a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Porque Deus utilizou dos santos profetas para escrever estas linhas que nós temos e para falar conosco, para que nós não fôssemos enganados. E nós temos o privilégio, porque vivemos num país que ainda temos liberdade para ler a Bíblia, que ainda podemos ler a Bíblia sem perseguição. Ainda podemos fazer isso aqui no nosso país. Alguns países isso não é possível. Portanto, precisamos aproveitar a oportunidade
para colocar em nossa mente a palavra de Deus. Só que, ao mesmo tempo, as estratégias que ele vai utilizando para tentar nos afastar da Bíblia, elas vão se renovando à medida que passa o tempo. Na verdade, Satanás não precisa afastar você da Bíblia. Ele pode manter você com a Bíblia bem pertinho de você e ela não fazer nenhum efeito em sua vida, tá? Hoje ele não queima mais Bíblias como ele fez lá na França, na Revolução Francesa. Hoje ele não destrói mais os livros, né, religiosos. Ele apenas ocupa o seu tempo para que você não tenha tempo de ler a palavra de Deus. Ele usa mecanismos que você tem na sua casa, que você carrega com você. Mecanismos que são úteis para a nossa vida, mas ele nos ocupa tanto com isso para que não tenhamos tempo para a palavra de Deus. Quantas pessoas têm uma Bíblia, 2, 3, várias Bíblias em casa, e essas Bíblias só são abertas quando vem à igreja, quando o pregador diz, abra o texto bíblico. Alguns nem trazem mais a Bíblia à igreja, a Bíblia fica em casa. Eu espero que não seja você e que não aconteça nesta igreja, mas muitos cristãos nem mais levam a Bíblia para a igreja. Alguns acreditam que por ter a Bíblia no celular já é suficiente, né? Já é suficiente. Eu não sou contra, de forma alguma, a internet, até porque utilizamos da internet para pregar o evangelho. Não sou contra o uso do smartphone, do tablet, de computador. Tenho tudo isso e uso tudo isso. Mas nós precisamos ficar atentos, porque nós precisamos nos voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus. E quando eu permito que o uso das tecnologias atuais me afaste da Bíblia, eu estou correndo risco. Estou correndo perigo de ser enganado nesse conflito final. Então, se você não quer ser enganado, você precisa voltar-se para a Bíblia, para a palavra de Deus. E precisamos gostar da Bíblia sim de papel, tá? Porque quando eu uso a Bíblia no celular, geralmente vem uma notificação, e aí toca ali um sinalzinho, eu começo a ver outras coisas e acabo me desviando daquilo que eu estava estudando. Ou não presto atenção naquilo que estava lendo, por exemplo, né? Então é muito importante utilizar a Bíblia assim, uma Bíblia offline, para que eu possa meditar na palavra de Deus com mais tranquilidade e guardar em minha mente e em meu coração a palavra de Deus. Nunca houve um tempo com tanta informação, nunca houve um tempo que falasse tanto sobre Deus e sobre os temas da Bíblia, por exemplo, em vídeos, em podcasts, em redes sociais. Nunca houve um tempo que tivesse tanta facilidade de ter a palavra de Deus. Mas também temos hoje uma geração fraquíssima de conhecimento bíblico. Fraquíssima de conhecimento bíblico. Temos milhares de opiniões sobre Deus. Mas não são muitos que conhecem de fato o que Deus disse. Vivemos numa época em que muitos conhecem as frases da internet, os memes da internet, muito mais do que conhece a carta aos Romanos que Paulo escreveu. Um tempo em que muitas pessoas conhecem os influenciadores pelo nome. Eu trabalho numa escola e uma vez perguntei assim, fala o nome de um influenciador importante, e falaram vários nomes ali, nomes que eu nem sabia que aqueles eram influenciadores. Eu sabia de alguns, mas alguns eu não sabia. Até conhecia a pessoa, mas não que ela era um influenciador. Enfim, muitos sabem mais os nomes dos influenciadores, mas quando você fala, ei,
Já ouviu falar em Malaquias, Abacuque, Ageu? Muitos nem sabem quem são esses homens, o que eles fizeram, ou que eles têm livros na Bíblia Sagrada. Parece até loucura falar isso. Mas tem uns que não conhecem, mas conhecem os nomes dos influenciadores da internet. Muitos entendem de séries, compreendem claramente cada uma das etapas ali das séries, mas conhece pouco ou quase nada dos 4 evangelhos. Isso é muito perigoso. O problema da nossa geração não é a falta de acesso à Bíblia, não. É o excesso de distração. É o excesso de distração. Quando Cristo voltar, porventura, achará fé na terra, Satanás deseja distrair cada um de nós, para que não tenhamos tempo para a palavra de Deus, para que quando Cristo voltar, não tenha ninguém para subir com ele. Isso é o que ele deseja. Mas depende muito de você, se isso acontecerá ou não. Você pode simplesmente levar sua vida acreditando que está tudo bem, ou começar a voltar-se mais para a palavra de Deus e começar a estudar mais a palavra de Deus, buscar aprender mais daquilo que está escrito. A palavra de Deus, ela muda o nosso cérebro, ela transforma a nossa vida, tá? Foi feita uma pesquisa pelo Centro de Engajamento Bíblico, analisou 40 mil pessoas e um grupo deveria estudar a Bíblia e o outro grupo não estudaria a Bíblia. O grupo que estudaria deveria estudar pelo menos... Eles deviam escolher quantas vezes estudaria. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes por semana. E depois foi tido um resultado, é interessante o resultado, porque aqueles que leram a Bíblia uma vez por semana, dentro do estudo apresentava assim, praticamente nenhuma diferença mensurável. Eu acredito que se alguém estudar a Bíblia uma vez na semana, já há alguma diferença, mas para efeito de pesquisa não há diferença alguma. Para efeito de pesquisa. 2 vezes por semana apresenta uma diferença bem pequena. 3 vezes por semana ainda continua pequena a diferença. Mas quando a pessoa lê a Bíblia 4 vezes por semana, aí ocorre uma verdadeira mudança na vida da pessoa. Então, dessas 40 mil pessoas aqui, a pesquisa diz para nós que o sentimento de solidão delas, daqueles que liam a Bíblia 4 vezes por semana ou mais, o sentimento de solidão caiu em 30%. A raiva diminuiu em aproximadamente 32%. A amargura no relacionamento caiu 40%. Só porque lê a Bíblia 4 vezes por semana ou mais. O alcoolismo diminuiu 57%. Olha isso. Porque eles estavam estudando a Bíblia 4 vezes por semana ou mais. O consumo de pornografia diminuiu em 61%. Por estarem lendo a Bíblia. A sensação de estagnação espiritual, de achar que está parado no tempo e não está crescendo, diminuiu 60% só pelo fato de estudar a Bíblia 4 vezes por semana. O compartilhamento da fé aumentou em 200%. E o discipulado de outras pessoas aumentou em 230%. Esses são alguns resultados que mostram aqui em relação à exposição às Escrituras, a mudança que pode ocorrer em nossas vidas, quando nós estudamos a palavra de Deus. E isso é algo muito bom para nós, tá? Inclusive aqueles que estudam a Bíblia,
eles têm mais resiliência emocional, eles conseguem ultrapassar conflitos com mais facilidade, com mais força. A palavra de Deus, ela vai reorganizando a nossa mente, a forma como lidamos com o sofrimento também. Quando nós lemos a Bíblia, nossa atenção muda, nossa memória muda, nossos pensamentos mudam. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, está escrito lá, sobre a transformação da nossa mente, quando nós estudamos a palavra de Deus. Você pode acompanhar a tua Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Está escrito: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você se aproxima de Deus, através da sua palavra, acontece uma transformação na nossa mente, no nosso coração. Mudanças muito importantes, muito especiais vai acontecendo em nossa mente. É interessante também notar que quando nós abandonamos a Bíblia, o estudo da palavra de Deus, acontece o contrário. Ninguém acorda e diz: eu vou me afastar da fé hoje. Ninguém acorda e diz: eu vou abandonar a Jesus. Isso não acontece, tá? Assim como ninguém acorda e fala: vou abandonar o meu casamento hoje. Não é assim que funcionam as coisas. Tudo leva um pouco de tempo. Até mesmo para o afastamento da fé, leva um pouco de tempo. Na prática pastoral tem se observado que ninguém acorda decidido a abandonar a Cristo, tá? Isso é claro. É um processo. Primeiro, a pessoa vai deixando de estudar a Bíblia. Se ela lê a Bíblia todo dia, ela começa agora a falhar um dia, 2, 3. Começa a ler cada vez menos. Começa a buscar informação em outras fontes e desprezar a palavra de Deus. Aquela pessoa que orava várias vezes por dia, já ora menos, diminui para algumas vezes na semana, quem sabe no mês, e vai reduzindo sua comunhão aos poucos. Aqueles que costumavam frequentar os cultos, começa a não frequentar mais aqueles cultos que ele costumava frequentar. Isso pouco a pouco vai se afastando do convívio da igreja, dos irmãos, da palavra de Deus. Sabe aquele culto familiar que acontecia sempre em casa, todo dia? Já não acontece mais com frequência, ou já não acontece em momento algum. Onde se reúne a família para orar, para buscar a Deus, para se fortalecer. O pôr do sol do sábado começa e parece que é um dia comum. A pessoa vai se afastando pouco a pouco. A lição da escola sabatina não faz mais sentido. Começa a olhar para a lição, começa a ver as propagandas da lição e pensar: só quer vender, só quer ganhar dinheiro. Olha o tanto de propaganda. Já não enxerga mais a palavra de Deus ali dentro. Já começa a ver motivos e razões pelo qual a pessoa está se afastando. A culpa nunca é nossa. A culpa é sempre de alguém. Geralmente é assim. Começa a
olhar de forma relativa o pecado. Pecados que antes eram terríveis, já não são mais. Vamos nos acostumando com eles, a ponto de não sentirmos mais a presença de Deus. É assim que se afasta. É assim que se abandona a fé. É pouco a pouco. O desvio vai acontecer, a apostasia vai acontecendo pouco a pouco. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 4, verso 1, que nos últimos dias alguns se apostatariam da fé por seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Como que eu vou seguir espíritos enganadores? É muito simples. Basta eu não estudar a palavra de Deus. Basta eu desprezar os ensinos da palavra de Deus. E os enganos entrarão na minha vida para me destruir. João capítulo 5, verso 39. Está escrito: examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus disse isso. A Bíblia inteira revela a Cristo. Então, se você quer ter comunhão com Jesus, você precisa estudar a Bíblia, a palavra de Deus, todo dia. Alguns acham um absurdo ler a Bíblia todo dia. Eu já ouvi isso. Já disseram para mim assim: não, mas você tem tempo, você trabalha com isso. Eu não tenho tempo, eu tenho muita ocupação, eu tenho muito trabalho a fazer, né? Tudo bem, eu sou desocupado. Tenho bastante tempo, né? É até engraçado pensar assim, né? Mas eu gosto de ler a Bíblia, não porque eu trabalho com a Bíblia, mas porque eu preciso de comunhão com Deus. Então eu tenho meus momentos de comunhão com Deus fora do estudo para trabalho. Porque se eu preparo um sermão, eu estou trabalhando. Então não conta como comunhão, tá? Para mim não. Talvez para você sim, mas é minha profissão. Estudar a Bíblia para pregar é meu trabalho. Então eu não conto isso como comunhão. Eu preciso tirar um tempo para estudar a Bíblia, que não é para trabalho, para entender que isso está valendo, tá? E isso é muito importante, para que eu não encare a Bíblia apenas como um livro que tem a ver com o meu trabalho, mas que tem a ver com a minha fé, com a minha vida espiritual. E quando eu abro a Bíblia em Gênesis, eu encontro ali o Cordeiro de Deus que foi prometido. Quando eu abro em Êxodo, lá está o Cordeiro pascal sendo morto. Jesus é esse Cordeiro. Quando eu abro em Levítico, lá está o sacerdote. E Cristo é o verdadeiro sacerdote. Abro em Números. Para que Números? Números é um livro que só tem genealogias. A rocha está lá. Cristo, a água da vida, está lá no livro de Números. Eu abro Isaías e enxergo o servo sofredor. Jesus Cristo está lá em Isaías. Em Daniel, ele é o filho do homem. É assim que ele é chamado no livro de Daniel. Nos 4 evangelhos, revela ali o Salvador. Atos dos Apóstolos, ele é o guia da igreja. Apocalipse, ele é o rei que voltará. Em todos os livros da Bíblia, Jesus se faz presente. Estudar a Bíblia é caminhar com Jesus. Se você deseja caminhar com Jesus, você tem que ler a Bíblia todo dia. Todo dia, todo dia. No livro Grande Conflito, capítulo 37, está escrito: somente os que fortaleceram a mente com as verdades da Bíblia poderão permanecer firmes no último grande conflito. Quem escreveu isso foi Ellen White. E eu quero citar o nome dela porque ela não disse: quem ler os meus escritos serão os vencedores no fim. Ela não disse isso. Ela disse:
Somente os que se fortalecerem a mente com as verdades da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, é que poderão permanecer firmes no último grande conflito. Não serão os grandes líderes, ou os pastores, ou os grandes da igreja, ou os que têm muitos recursos financeiros. Não. Serão aqueles que se fortaleceram sua mente estudando a palavra de Deus. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que ninguém está seguro, nem por um dia, nem por uma hora sequer, sem o estudo da palavra de Deus. E quem disse isso também foi Ellen White, no capítulo 37 do Grande Conflito. Você não está seguro nem uma hora, nem um minuto sequer, sem oração e sem a palavra de Deus. A nossa segurança espiritual não depende da nossa formação acadêmica. Eu sou formado em teologia, estou salvo. Não depende da tua formação acadêmica. Depende da tua comunhão com Jesus. No deserto, Jesus usou a palavra de Deus contra o inimigo e venceu. Será que somos mais fortes do que Jesus? E não precisamos da Bíblia hoje? Porque Jesus venceu com a Bíblia. Nós também venceremos com a palavra de Deus. É só assim que nós conseguiremos vencer. Não será com nossas emoções, não será com milagres, não será com experiências extraordinárias, será com assim diz o Senhor. Está escrito, como disse Jesus, é assim, tá? E o maior milagre da Bíblia é a transformação do pecador. Experimente a cada dia a Bíblia Sagrada. Ela é viva, ela é eficaz e ela transforma a nossa vida. Experimente dia após dia a palavra de Deus. Vivemos no tempo mais perigoso da história. Não porque existem drones guiados por inteligência artificial que pode pousar sobre a cabeça de muitos numa guerra. Não é por isso. É justamente porque vivemos numa época de grande engano. E o engano tem se espalhado pelas redes, pela vida das pessoas. Mas você não precisa ser enganado. Você pode escolher hoje dedicar-se ao estudo da palavra de Deus dia após dia. E esse é o convite que eu faço para você nessa noite. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu me batizei e tomei uma decisão. Eu vou estudar a Bíblia todos os dias, de manhã e à noite. E coloquei esse propósito com Deus no meu coração, com 15 anos. A adolescência é um dos tempos mais difíceis para nós. E hoje eu tenho 36 anos. E tenho experimentado estudar a Bíblia todos os dias, de manhã e à noite. E eu não sei dizer quantos dias eu não fiz isso durante todos esses anos. Mais de 20. Mais de 20 anos. Mas eu não me lembro quantos dias eu não estudei a palavra de Deus. Talvez caibam nos dedos de uma mão ou de duas. Mas todos os dias tenho experimentado o estudo da palavra de Deus. E isso tem me ajudado, tem me fortalecido. Eu não sou melhor do que ninguém por buscar ou estudar a Bíblia. É por compreender que eu preciso de Jesus, é que eu estudo a Bíblia. Eu convido você a fazer um propósito com Deus, de estudar a Bíblia todo dia, de manhã e de noite. Acordar, orar e meditar numa palavra. Antes de dormir, que o celular não seja a última coisa que você veja, que seja a palavra de Deus, que ela esteja do lado da sua cama e que antes de você dormir, você abra a palavra de Deus e leia um pouco antes de dormir. E que isso se torne um hábito na sua vida e que com esse hábito
haja uma transformação espiritual em tua vida. Agora eu pergunto, quantos gostariam de fazer esse propósito com Deus? Estudar a Bíblia todo dia, pela manhã e pela noite. Erga sua mão em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela tua decisão. Vamos ficar em pé para nós podermos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. Tem uma música? Cantamos primeiro ou depois ora? Então vamos cantar o hino final e após o hino final iremos orar. Mas parabéns pela tua decisão de estudar a Bíblia todos os dias. Hino de número 55. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o meu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o meu querer. Vem ajudar, meu Deus. Oremos ao Senhor. Santo e amado Deus, Pai que está no céu, te damos graças por esse momento tão especial de estarmos na igreja, de podermos abrir a Bíblia, podemos aprender mais de Ti, do Teu grandioso amor. Obrigado porque o Senhor deixou a Tua palavra para nós, para que nós não fôssemos enganados. Nos ajuda, Senhor Deus, a amarmos Tua palavra. Abençoe cada um daqueles que tomaram no seu coração a decisão de estudar a Bíblia todos os dias, pela manhã e à noite, antes de dormir. Talvez em um momento ou outro, eles vão esquecer e não vão estudar, mas permita que ao se lembrar, possa continuar novamente e criando um hábito de estudar a Tua palavra, Senhor Deus. Permita que a Tua palavra faça parte da nossa vida todos os dias, e que assim venhamos nos fortalecer, venhamos nos encher do Teu Espírito Santo, do conhecimento da Tua palavra, que ela fique gravada em nosso coração e nossa mente, para que não venhamos pecar contra Ti. Cuida de nós, Senhor Deus, que possamos amar a Tua palavra, valorizar a Tua palavra, passar tempo, Senhor Deus, estudando a Tua palavra e aprendendo, caminhando com Jesus. Fica conosco nesta noite, Senhor Deus. Abençoa cada uma das pessoas que estão aqui. São Teus filhinhos e Tuas filhinhas que vieram para Te adorar. Abençoa aqueles também que assistem pelas redes sociais. Cuida de cada um deles, que eles tenham um encontro com o Senhor através do estudo
da tua palavra, Senhor Deus. Fica conosco, nos dê uma noite de paz em tua companhia, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe e agradeço a oportunidade de estar com vocês. Nós agradecemos mais uma vez ao irmão Fábio pela mensagem, né, tão poderosa, esse guia, né, que é a palavra de Deus. Obrigado, irmão Fábio. Deus continue te usando, meu irmão, para a honra e glória do nome dele. E a você que nos assiste também, que você possa ter sido edificado, né, por esta palavra. O irmão Fábio vai estar à porta ali, despedindo dos irmãos. E não esqueça, né, como o irmão Fábio falou, a ciência informa, a cultura forma, mas só a Bíblia transforma. Amém? Que possamos ir em paz com esse pensamento em nossas mentes. Amém. E convidamos você para estar aqui na quarta-feira, a partir das 19h30, para continuarmos adorando o nosso Deus. Um escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã. Tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim,